Graça e paz, abençoados. Tudo bem, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus? Gostaria de compartilhar mais um tema com vocês, ok? Está registrado no livro de Carta de Paulo, a 2 Coríntios 2,17. Vamos ler? Vamos ler? Diz assim, ó: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Ok? Está registrado aqui, carta de Paulo ao 2 Coríntios 2,17. Só que, meus amados, você vê aí o texto e o contexto, você lê na sua casa aí, ok? E vai acompanhando a partir do versículo 12 até o versículo 17. Vou estar falando em cima disso daí, beleza? Então, nós vemos aqui, nesta epístola de Paulo aos Coríntios, né? E eu gostaria de colocar um subordinado tema para esta mensagem, para que nós venhamos ter um raciocínio do que está acontecendo neste texto e neste contexto, ok? O tema desta mensagem é ministros da nova aliança, ok? Este é o subordinado tema para esta mensagem: ministros da nova aliança. É isso mesmo. Este é o tema para esta mensagem. Meus amados, aqui no capítulo 2, versículo do 12 ao 17, nós encontramos a história narrando que Paulo, ele era um ministro, né? Paulo foi um ministro da nova aliança. Paulo, outrora, né, era Saulo, era um perseguidor da igreja, todos conhecem a história. Logo, Cristo teve um encontro com ele e tornou-se Paulo. Ele quis ser chamado de Paulo. E agora Paulo, ele não é mais um ministro do antigo pacto. Não. Paulo não é agora um ministro da velha aliança. Não. Paulo não é um ministro da lei de Moisés. Não. Paulo agora passa a ser o ministro da nova aliança. Para você ver e entender no versículo 12, depois você vê lá, que Paulo ele vai a uma cidade chamada Troade. Quando Paulo vai para esta cidade, por nome Troade, né? Ele chega a esta cidade, Deus abre essa porta para ele, para ali ministrar a graça de Deus aos irmãos desta cidade. Esta cidade de Troade, ali também passou Tito. É tão interessante que quando nós começamos a ler no capítulo 2, e verso 12 de 2 Coríntios, Paulo começa: ora, quando cheguei a Troade, para pregar o evangelho de Cristo. É interessante que Paulo diz, escrevendo a esta carta, que ele chega até esta cidade para pregar o evangelho de Cristo. Vemos que não é para pregar a lei de Moisés. Entendemos que Paulo, ele era agora um ministrador, ou, por que não dizer, um ministro da nova aliança, do novo pacto. Paulo, ele foi até esta cidade para pregar a Cristo, e não a lei de Moisés. Deu para entender? É interessante que ali Deus abriu esta porta. Deus abriu esta porta para ele ministrar a graça de Deus naquela cidade.
E no versículo 13, que me chama a atenção, é que quando Paulo chega a esta cidade, ele chega e tenta encontrar Tito. E diz a história no versículo 13, se você ver lá, que quando Paulo chega a esta cidade, começa a administrar, se envolver com os irmãos, começa a pregar Cristo, né? Porque o ministro da graça, o ministro desta nova aliança, ele prega Cristo. Presta atenção, queridos. O ministro da nova aliança, ele prega Cristo. E a saber, este o ressuscitado. Ele não prega nem é Jesus de Nazaré. Porém, a história de Jesus de Nazaré, por ser uma história boa e faz-nos entender o que ele veio fazer para os judeus, é muito interessante para crescermos neste conhecimento de saber e entender o que ele fez. Porém, Paulo, ele não pregava Jesus de Nazaré, mas Paulo pregava o Cristo ressuscitado. Ele pregava a morte, a sua ressurreição. Ele pregava a Cristo. E foi o que ele foi fazer nesta cidade de Troade. E quando ele chega lá, ele procura, né, a Tito, aquele a quem ele auxiliou no Evangelho da Graça, do Cristo ressuscitado. Chegando ali, Paulo ele fica meio perturbado no espírito. Ele não fica em paz enquanto ele não acha a Tito. É interessante esse versículo, irmão. Está escrito assim: não tive descanso no meu espírito. Algumas Bíblias dizem, Paulo dizendo, não tive paz no meu espírito. Ué, como assim? Porque nós entendemos que Paulo ele ficou meio perturbado disso, né? Ele não ficou em paz ali. Por quê? Eu quero te falar o porquê que Paulo não ficou em paz no espírito. Porque Paulo ele não achou Tito naquela cidade, naquela localidade. Então ele ficou meio como entristecido. Paulo ficou meio chateado, porque não achou a Tito. Versículo 13, se você ler, não tive descanso no meu espírito. É bem verdade que o espírito não cansa. Algumas Bíblias dizem, não tive paz no meu espírito, porque não achei ali o irmão Tito. Então, olha o que me chama a atenção no versículo 13, leia aí na sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos 2 Coríntios, capítulo 2, verso 13. Leia aí o comecinho. Ele diz, não tive paz no meu espírito, porque não achei ali Tito. Olha que tremendo isso, irmão. Nós vemos o amor de Paulo por Tito, não só por Tito, como os outros demais irmãos. Paulo demonstrava o seu amor verdadeiro pelos irmãos. Mas ele chega ali querendo achar Tito. Ele chega naquela cidade e começa a administrar a graça de Deus, mas ele queria ver Tito, o seu irmão. Vamos dizer assim, como eles diziam, meu filho na fé, né? Lá. Paulo tinha eles como filho na fé dele, a qual ele auxiliava na graça de Deus. Não que nós hoje tenhamos que ter um pai espiritual, não. Não. Mas Paulo ele ensinou a graça para Tito, para Timóteo e para os outros demais irmãos. Então ele tinha um amor muito grande por esses irmãos. E quando Paulo chega até ali, a Troade, a cidade de Troade, ele não encontra Tito com os irmãos. E ele fica chateado. Ele não fica em paz no seu espírito. É esse amor que nós devemos demonstrar com os nossos irmãos quando nós abrimos um canal no YouTube e não vemos mais aquele irmão ali naquele local dando aquele ensinamento. É este amor que nós temos que demonstrar para esses irmãos, mandar ali uma mensagem,
mandar ali um oi, dar um joinha, compartilhar, dizer, irmão, estamos aqui com você. Continue nesta graça, pregoando o evangelho do Cristo ressuscitado. Será que você tem feito isso? Você, ministro do evangelho da graça, será que você tem mandado uma mensagem para o seu irmão? Será que você tem compartilhado no vídeo do seu irmão? Tem compartilhado mandando um abraço, mandando um joia, mandando um alô para ele? Será que você tem sentido falta dele? Se verdadeiramente você tem sentido falta do seu irmão, manda uma mensagem para ele. Não fique julgando ele pelo que você ouviu ou pelo que te falaram. Não! Mostra o amor verdadeiro. Você quer que curte o seu vídeo, né? Que dê um joinha, que curta nos seus comentários. Mas você não comenta no comentário do seu irmão que prega o verdadeiro evangelho da graça. Não. Sabe por que isso? Sabe por que isso? Cadê o amor dentro do seu coração? Paulo, quando chegou àquela cidade, ele sentiu o quê? Diz o versículo 13, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali o irmão Tito. Então, quando você não vê um irmão, você vê ele constantemente no canal, levando uma palavra da graça, manda um oi, manda um abraço, pergunta como ele está. Não fica apontando, primeiro que você não é juiz para acusar. Segundo que a Bíblia diz que nós não devemos olhar o nosso irmão segundo a carne. É bem verdade que alguns sumiram do YouTube, que prega a graça de Deus devido ao trabalho, devido ao seu dia a dia. E a gente manda um oi, um abraço, a gente procura, quando lembrar, mandar um oi. Que nós amamos esses irmãos. E devemos amar de verdade, não é só de palavras. Ok? Então Paulo, ele sentiu o quê? No seu espírito. Ele não sentiu uma paz quando não achou a Tito naquela localidade, naquele lugar. Aí diz a palavra que ele partiu para a Macedônia. Paulo partindo para a Macedônia, nós vemos aí que o ministro de uma nova aliança, ele tem essas sensibilidades, ele tem essas virtudes. Isso é uma virtude, amado. A virtude de Paulo se preocupou com Tito. E outra virtude que me chama a atenção em Paulo é que Paulo, ele tinha essa virtude de agradecer a Deus. No versículo 14, capítulo 2 de 2 Coríntios 2, 14. Ele era grato. Ele começa a dizer, graças, porém a Deus. Graças, porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Nós vemos uma virtude em Paulo, ele era sempre grato a Deus. E Paulo sabia, no versículo 14, que sempre eles eram triunfantes. Eles eram vencedores, porque Cristo estava com eles. Ele diz assim, graças, porém, a Deus, em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Então, o ministro da nova aliança, ele sabe que tudo, em tudo, ele vai ser triunfante. O ministro da graça de Deus, ele sabe que em tudo ele vai ser vencedor. O ministro da nova aliança, do novo pacto, ele sabe que não é um perdedor. É isso que eu quero te dizer para você, ministro, para você, minha irmã, que ministra a palavra. Você não é uma perdedora. Porque em Cristo Jesus nós somos vencedores. Nós triunfamos, nós vencemos em Cristo Jesus.
Ok? E o ministro da nova aliança, ele sempre é grato. Ok? Ele sempre é grato. O ministro da nova aliança, ele sempre é grato em tudo. Ele é grato no acordar. Ele é grato no comer, no alimentar. Ele é grato por viver. Ele é grato por ter o seu irmão em graça. Ele é grato por ver aquele irmão que está ali constantemente pregando o evangelho da graça com a genuína palavra. Ele é grato. Ele é grato pelos irmãos, pelas irmãs, em graça. Ele é grato pela vida. Ele é grato pelo seu animalzinho que acordou com vida, pulando alegre, feliz. Ele é grato. Então o ministro da nova aliança, ele sempre é grato. E ele sabe que é um vitorioso. Versículo 14, pode ler lá. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Graças, porém, a Deus, em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós difunde em todo lugar cheio do seu conhecimento. Porque para Deus, versículo 15, porque para Deus somos um aroma de Cristo, e nos que salva e nos que se perdem. Então nós vemos que o ministro de Cristo, ele sempre é grato, né, irmãos? E aonde ele vai, ele como diz aqui, ele exala, né, o bom cheiro de Cristo. Ele exala o bom cheiro do conhecimento da nova aliança, do novo pacto. Ei, presta atenção. O ministro da nova aliança, ele exala o cheiro do conhecimento da nova aliança. Não é exalar o cheiro da velha aliança. Não é exalar o cheiro do antigo pacto, da lei de Moisés, dízimos, jejuns, Páscoa judaica, que eles chamam de Santa Ceia. Isso não é cheiro suave. Consagrações, sobe montes, desce montes, a busca do Espírito Santo, isso não é cheiro suave. Isso não é ser ministro de uma nova aliança. Isso é o ministro da velha aliança. Ele produz um cheiro para a morte. Porque quem ministra e quem é ministrador da velha aliança, do antigo pacto, ele exala cheiro de morte. Paulo disse que quem está debaixo da lei está debaixo de quê? De maldição, querido. Então você precisa ser o ministro da nova aliança, do novo pacto. Deu para entender? E Paulo, versículo 14, graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós, difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, da graça de Deus, do novo pacto, da nova aliança. Então, através de nós, Paulo falou assim, através de nós, exala o cheiro, né? Através de nós está escrito, versículo 14, bem no finalzinho, difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Qual é esse cheiro do seu conhecimento? O cheiro do conhecimento do Cristo ressuscitado, da nova aliança, do novo pacto, não do velho pacto, não da lei de Moisés. Deu para entender, querido? Moisés já passou, querido. Paulo disse, não somos como Moisés. Não somos. Versículo 15, porque para Deus somos um aroma de Cristo, nós que se salva e os que se perdem. Porque para Deus somos um aroma de Cristo, nós que se salva e os que se perdem. Para uns, na verdade, cheiro de morte, para a morte. Ou seja, os que se perdem, eles exalam o cheiro de morte, para a morte. Então, quando eu sou um ministro da velha aliança, estou exalando o quê? O cheiro de morte. Jejum,
Santa Ceia, porque Santa Ceia era Páscoa judaica, temos vídeo aí. Consagrações, sobe o monte, busca do Espírito Santo, tudo isso aí está exalando, querido, o cheiro de morte, e não o cheiro de vida. Não. Para uns, na verdade, cheiro de morte, para a morte. Versículo 16. 2 Coríntios capítulo 2, 16. Mas para outros, cheiros de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Versículo 17 que nós lemos. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Ok?